Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Professor Leandro Minella aqui. E na aula de hoje nós vamos falar a respeito das desigualdades, ok? Para começar essa aula, né, vou trazer algo que já faz parte aí do dia a dia de vocês, né? Vocês já conhecem, que são as igualdades, tá bom? Para trazer as igualdades, um exemplo, acho que é necessário aqui trazer um exemplo, que fala a respeito desse tanque de armazenamento de água, né? Então imaginem aí comigo que nós temos um tanque de armazenamento de água, certo? Temos um tanque aí. E dentro desse tanque, né, já temos aí 2.600 litros de água. Eu vou pintar aqui. Aqui nós já temos 2.600 litros de água, ok? Só que esse tanque total, né, se nós enchermos esse tanque aí, ele tem capacidade para 5.000 litros, certo? Tem capacidade aí para 5.000 litros. E daí, a pergunta é o seguinte, quantos litros que eu posso colocar ainda dentro desse tanque de água? E aí, gente? Né? Se nós estivéssemos trabalhando lá com as igualdades, né, nós construiríamos uma equação dessa forma aqui. 2.600 mais x é igual a 5.000. Quem que é esse x aqui? Esse x aqui é a quantidade de água que nós podemos colocar lá dentro sem que extrapole os 5.000 litros, certo? Ou melhor, quantidade de água que nós podemos colocar lá dentro para que dê exatamente os 5.000 litros. E vocês já sabem resolver essa continha, né? Se nós fôssemos resolver ela, faríamos o seguinte, ó. Esse 2.600, nós iríamos passar ele para o outro lado, fazendo a operação inversa, certo? Então, nós teríamos algo assim, ó. X é igual a 5.000, e como ele estava positivo aqui, ó, vai passar para o outro lado negativo. 2.600. Nós encontraríamos aqui, né, já que nós isolamos o x, nós descobriríamos aí que para encher esse tanque, nós devemos colocar 2.400 litros. Ok? Mas e se eu mudar essa pergunta, gente? Se eu perguntasse assim, quantos litros de água nós ainda podemos colocar dentro do tanque de água? Tá? Não estou perguntando qual é a quantidade máxima, mas sim o tanto de água que nós podemos pôr. Na resposta, vocês poderiam responder aí, ó, dá pra gente colocar 1 litro de água. E realmente dá, né? Se eu colocar mais 1 litro de água aqui, ó, eu vou ter 2.601 litros de água, né? Não extrapolei os 5.000, ainda tem um espacinho ali e tudo bem. Vocês poderiam falar também, eu posso colocar ainda 2.000 litros de água aí, professor, né? Porque se eu colocar 2.000 litros, né, daria lá, ó, 2.600 mais 2.000, daria 4.600, né? E ainda ficou um espacinho aí, né, até chegar nos 5.000. Vocês perceberam que essa igualdade aqui, ela não representa muito bem esse segundo probleminha que eu trouxe para vocês? Porque ela não traz todos os valores, ela traz apenas o valor máximo, né? Uma quantidade fixa, certo? Para representar essa quantidade aí de litros, né, que eu posso colocar desde 1 litro até 2.400 litros dentro desse tanque ainda. Para representar isso, eu vou utilizar um outro símbolo que não é igualdade. Esse símbolo aqui, ó, né, vocês já conhecem ele, né? Alguns professores falam da boquinha do jacaré, né? Sempre voltada para o lado maior. Mas esse símbolo aqui, ele tem nome. Ele se chama menor que, certo? E se eu for ler isso aqui, eu poderia dizer que 2.600 mais x é menor que 5.000, certo? E para resolver isso aqui, eu faria exatamente os mesmos passos que eu fiz lá na equação, né? Eu poderia fazer o seguinte, ó, ficaria com x menor que 5.000 menos 2.600, e eu descobriria aqui, ó, que x é menor que 2.400 litros, né? Para que o meu tanque não esteja cheio, certo? Tudo bem, mas eu já estou adiantando um pouquinho aqui, né? O senhor não precisava resolver ainda, né? Mas eu já queria mostrar aqui para vocês que são continhas que vocês já dominam, né? São coisas que vocês já sabem fazer. Aí, além desse símbolo aqui, né? Para nós representarmos as desigualdades, né?
e termos aí as inequações, existem outros 3 símbolos que eu quero apresentar para vocês, que é o maior que, certo? Que vai ser dessa forma aqui. Temos também, ó, menor ou igual a, né? Que vai ser a boquinha mais um traço embaixo, né? Menor ou igual a. E temos também aqui, ó, maior ou igual a, certo? Estão todos aqui para vocês, ó. Também na apostila de vocês, né? Claro. Beleza? Vamos lá para algumas leituras, tá bom? Ó, primeiro aqui, ó. Se nós tivermos aqui esses símbolos desenhados, nós lemos x é maior ou igual, né? Sempre que tem o tracinho, maior ou igual a 7. O próximo, x é menor ou igual a 9. O próximo, y é maior do que 14. E o último, y é menor do que 25. Beleza, gente? Deu para entender? Todas essas aqui, ó, todas essas continhas que eu trouxe aqui para vocês, né? Elas são inequações. Vou puxar uma setinha aqui, ó. Elas são inequações, tá? Porque elas não apresentam uma igualdade, elas apresentam esses outros símbolos, tá? Ela é uma desigualdade, ok? E assim como acontece com as equações, nós vamos separar também aí as inequações em primeiro membro, né? Quem está à esquerda do símbolo, né? E o segundo membro aqui, quem está à direita do símbolo. Por favor, desconsiderem daí esse sinal aqui. Ok, gente? Beleza? E aí alguns princípios, né? Eles são válidos assim como eram válidos lá na equação. O primeiro deles é o princípio aditivo, tá? Nós já até utilizamos ele ali na continha, mas de forma mais elementar aí, se nós adicionarmos o mesmo número positivo, né? Como que é o caso aí do número 3, nos dois membros aqui, né? No primeiro e no segundo membro, da desigualdade, nós obtemos uma nova desigualdade, né? Essa aqui, ó, com o mesmo sentido que a primeira. Ó, essa primeira aqui já era verdadeira, né? Ó, 22 é maior do que 8. Isso nós já sabemos. Só que se nós adicionarmos 3 aqui, né? 3 no primeiro membro e 3 no segundo membro, nós continuamos com uma desigualdade no mesmo sentido. Ok? A mesma coisa acontece se nós fizermos isso também com um número negativo, tá? Se nós adicionarmos aí um número negativo dos dois lados, né? Ou no primeiro membro e no segundo membro, ainda mantém-se a desigualdade. Algo que seria novidade aí é que o princípio multiplicativo, ele acontece sim, né? Tudo bem, ele é válido para números positivos. Só que, se eu fizer isso com números negativos, essa inequação, ela vai ser falsa, tá? Então vamos combinar uma coisa aqui. Sempre que nós multiplicarmos por um número que for negativo, tá? Nós vamos inverter o nosso sinal. Percebam aqui, ó. Antes o sinal era menor que, ok? Agora, se eu multiplicar ele por um número negativo, né, eu vou utilizar daí o sinal maior que. A mesma coisa se fosse menor ou igual a, né? Nós teríamos que trocar por maior ou igual a. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro até aqui. Vamos lá, dando sequência então. A última propriedade seria a propriedade transitiva. E olha o que nós temos, gente. É que se o A ele é maior do que B, né? Imagina aqui, ó, Joãozinho. Joãozinho, né? Vou fazer ele maior aqui. Joãozinho, esse rapaz de verde aí, ele é maior do que, melhor, vamos chamar ele de Arley, tá? A de Arley, tá bom? É o verdinho aqui. Aí nós temos aqui, ele é maior, tá bom? Maior do que o B, que vai ser o Bruno, tá? O Arley é maior do que o Bruno. Ok? O Arley aqui é maior do que o Bruno, certo? E daí na outra continha, eu tô falando que o Bruno é maior do que o Caio, certo? O Bruno é maior do que o Caio. O Caio aqui é menor um pouquinho. Certo? A propriedade transitiva fala o seguinte: se o Arley é maior que o Bruno e o Bruno é maior do que o Caio, então
O Arley aqui, ó, ele é maior do que o Caio também, certo? Essa é a propriedade transitiva. Ou, desculpa, caiu meu fone aqui, peraí. Ou então, eu posso falar o contrário também, né? Se eu fizesse o exemplo ao contrário aqui, vamos apagar tudo isso aqui. Ó, se eu fizesse o seguinte, gente, se eu dissesse que o Arley, agora, né, ele é menor, olha só o sinal, menor do que o Bruno. Vou fazer o Bruno de verde, né, para ficar igual a letra, ó. Certo? E o Bruno, né, é menor do que o Caio. Vamos lá pro Caio. Roxinho, Caio. Não. Ixi, não tem um roxinho aqui, hein? Vou fazer um roxinho aqui agora. Beleza, aqui, ó. Né? Então, ó, o Arley menor que o Bruno e o Bruno menor do que o Caio. Logo, o Arley é menor do que o Caio. Beleza? Essa é a propriedade transitiva. Tá bom? Percebam aqui, ó, que nós não havíamos relacionado o A e o C, tá? Mas pela propriedade transitiva nós podemos considerar que está relacionado. Ok, gente? Tudo bem? Então tá bom. Deixa eu trocar aqui o nosso slide, só um minutinho. Vamos para a parte 2. Tá. Como que nós resolvemos então, professor, essas inequações, né? Será que nós podemos aprender assim como nós fizemos lá no primeiro exemplo? Sim. Olha só. Primeiramente, eu quero identificar com vocês quem são, tá? Quem são as inequações do primeiro grau? Olha só, gente. As inequações do primeiro grau, elas podem ser escritas dessa forma, ó. AX maior do que B, ou AX menor do que B, ou então AX maior ou igual a B, ou ainda AX menor ou igual a B. O que nós temos em comum nessas quatro inequações aqui? Nas quatro inequações, nós temos uma incógnita apenas, né? Apenas o x, e esse x está elevado à primeira potência, somente, certo? E esses elementos aí, né? Esses números a e b, eles podem ser qualquer número, desde que o a aqui, ó, ele seja diferente de zero, beleza? Então, como que nós identificamos uma inequação do primeiro grau? Ela pode assumir qualquer um desses formatos aí. E observe que todos eles têm a x e o b do outro lado. O que está mudando aqui são os sinais. Beleza? Como que nós escrevemos o conjunto solução de uma inequação? Porque vocês já perceberam lá, né, no exemplo, que nós não temos apenas uma solução nas inequações, nós temos mais de uma, tá? Para trazer um exemplo aqui, eu quero utilizar aqui a inequação x menor do que 8, tá? Para o conjunto universo dos números naturais, tá? Quem são os números naturais mesmo? Todos os números que nós utilizamos para contar, certo? Então, como que nós representamos aí o conjunto de solução? A solução é igual, né? Abrimos aqui uma chave e nós vamos colocar todos os números, tá? Desde que sejam finitos, né? Vamos colocar todos os números aí que estão dentro do conjunto dos números naturais e que são menores do que 8, tá bom? Quem são esses números? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o número 7. Beleza? Tudo bem? Esse aqui é o conjunto solução. Aí, vamos lá, gente, ó. Vamos fazer mais uma representação aqui do conjunto universo e do conjunto solução. Primeiro aqui, ó, esse conjunto solução aqui é para a inequação onde o x é maior ou igual a 4 e o conjunto universo são os números inteiros, tá? Lembrem-se que pelo conjunto dos números inteiros nós vamos ter infinitos números aí, certo? Teremos mais de um número, não é? Então, o que vai acontecer? Só um minutinho. Ok. Nós podemos representar sim da forma que nós estamos mais acostumados, né? A solução igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
e colocamos lá uma reticências no finalzinho, para representar que esse conjunto aqui é infinito, tá? Ou nós já podemos utilizar aqui as inequações, certo? Vou escrever assim, ó, a solução é igual, né? Ou o conjunto solução é composto pelos elementos x, né? Ó, e esse sinalzinho aqui, né? Lembrando vocês, quer dizer pertence, né? Os x elementos pertencentes ao conjunto dos números inteiros. E esse sinalzinho aqui muito importante, tal que x é maior ou igual a 4. Beleza? Lembrando aqui, acho que talvez a única novidade que nós temos é esse símbolo aqui, tal que. Beleza? Aí, resolvendo as inequações, gente, nós podemos utilizar as mesmas técnicas que nós já utilizávamos antes, né? Aqui ele traz de forma bem detalhada, mas a essência é o seguinte: nós podemos passar para um lado ou para o outro, né? Com o objetivo de isolarmos o x, só que nós precisamos estar sempre atentos àquela multiplicação com números negativos, né? Se eu for multiplicar por qualquer número negativo aqui e eu tinha uma inequação menor que, certo? Eu vou ter que trocar isso aqui, né? Se eu for multiplicar aqui por um número negativo e era menor que, vai ficar maior que. Ah, e se fosse também, ó, menor ou igual a, né? Ela vai passar a ser maior ou igual a. Beleza, gente? E aí vocês têm aí algumas resoluções bem detalhadas aí, né? Só lembrando essa questão do valor negativo aqui, que nós precisamos também inverter o sinal da desigualdade, tá bom? Observem aí cada uma das resoluções. Eu vou passar aqui com vocês, né? A primeira aqui, 5x menos 2 maior do que 8, tá? Queremos tirar esse 2 daqui, né? Então somamos o 2 dos dois lados, né? Menos 2 mais 2, que deu 0, né? Não preciso colocar. E o mais 2 passou para o outro lado. 8 mais 2 dá 10. Agora, olha só, gente. Eu posso passar simplesmente o 5 para o outro lado, dividindo, né? E aí eu ficaria com x, né? E 10 dividido por 5 dá 2, né? Quem é o conjunto de solução? Conjunto de solução vai ser o x. Conjunto de solução é igual a todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números racionais, né? Ó, números racionais, tal que o x é maior do que o número 2. Beleza? Um próximo aqui um pouco mais elaborado seria esse aqui, ó, em que nós precisamos primeiramente eliminar os parênteses utilizando a distributiva, né? O nosso famoso chuveirinho. Então fez aqui, ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3 deu menos 6. Aí, aqui também, ó, tá vendo esse sinal negativo na frente do parênteses? É como se eu tivesse isso aqui, ó, menos 1, abro um parênteses, né? Copiando isso aqui, né? Daí eu tenho que fazer isso aqui, ó, menos 1 vezes 1 dá menos 1. E aqui, ó, menos 1 vezes menos 5x dá mais 5x. Beleza? Só trocou o sinal, tá vendo? Aí, continuando, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver o que foi feito. Fizemos então essa continha. Agora, vamos trazer todos os que possuem incógnita do lado direito, né? E todos que não possuem, ou melhor, todos que possuem do lado esquerdo da desigualdade e todos que não possuem x, né, do lado direito. E aí, por fim, né, fazemos as continhas, vai dar menos 3x menor ou igual a 14, tá? Para eu fazer essa continha aqui, ó, eu preciso tirar esse sinal negativo. Então, nós vamos multiplicar os dois membros por menos 1 e automaticamente trocamos os sinais, tá? Depois o 3 passa dividindo, show, e nós já temos a resposta, tá? A conjunto de solução são todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números inteiros, tal que o x é maior ou igual a 14 terços. Beleza, pessoal? Por último, nós temos aqui um exemplo com frações, certo? Aí, trabalhando com números racionais. E nós teremos o seguinte, ó. Uma das formas seria nós tirando aqui o mínimo múltiplo comum entre 3 e 2. Quem que é o mínimo múltiplo comum entre os dois? É 6. Daí, ó, coloco o denominador 6 nos dois membros, né?
No primeiro membro aqui, ó, sempre dividindo por baixo, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x dá 2x. 6 dividido por, aqui tem 1, né? Dividido por 1 dá 6. Vezes 1 deu 6 também. E a mesma coisa aqui, 6 dividido por 2 dá 3. Vezes x dá 3x, tá? Daí só resolver a continha aí da forma que vocês já estão acostumados e escrever aqui o conjunto solução, que são todos os elementos x pertencentes ao conjunto dos números racionais, tal que o x ele é maior do que menos 6. Beleza? Ó, observem aqui também, ó, que para tirar esse sinal negativo, né, nós trocamos aí na equação, tá bom? Trocamos a desigualdade. Beleza, gente? Até aqui? Vou pedir para vocês fazerem alguns exercícios aí, a partir da página 382, no módulo 96, exercícios 1, 2 e 5, no módulo 97, exercícios 1, 3 e 4. Beleza, pessoal? Me despeço então, e espero que vocês tenham entendido, né? Que vocês tenham gostado dessa aula. Nós nos vemos aí na próxima aula. Valeu? Até mais!